Quais são as hierarquias dos anjos? Atualmente, existem milhares de crenças religiosas em todo o planeta, divergindo em vários pontos de vista. A forma de ver Deus, o comportamento e as ações humanas são diversas, até porque os sistemas de crenças foram estruturados por seres humanos, com falhas de caráter e sentimentos confusos, faltando clareza espiritual suficiente para disseminar a verdade divina. Porém, existe um assunto em que a maioria das religiões concorda sem muitas discussões: a existência dos anjos. A palavra anjo tem origem no latim angelus e significa celestial. Em grego, a palavra angelos traz a ideia de mensageiro. Estando presentes na vida humana desde os primórdios, os anjos são seres puramente espirituais com a missão de cumprir os desígnios do Criador. Alguns pesquisadores acreditam que os anjos trabalham puramente pela obra espiritual, cumprindo as ordens vindas da hierarquia celeste, não possuindo livre-arbítrio como seres humanos. Sendo manifestações de luz do próprio Criador, não poderiam exercer uma vontade separada de sua fonte de origem, pois trabalham unidos pelas causas divinas. Seguindo o critério mais tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídas em 13 esferas. Primeira esfera é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros. Os santos anjos da primeira esfera são serafins. O nome serap deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Segundo o livro Urantia, existem os serafins cósmicos e também os celestes. Os celestes são os anjos que cercam o trono de Deus, subdivididos em serafins de época, do progresso, os guardiães religiosos, os serafins da vida nacional, das raças, do futuro, da iluminação, da saúde, do lar, da indústria, da diversão e da pregação sobre-humana. Os serafins cósmicos seriam os responsáveis pela ordem do universo e são divididos em serafins supremo, superior, supervisor, administrador, ajudantes planetários, pregadores de transição e serafins do futuro. Querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Na Bíblia, o nome dos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve, no momento de sua invocação. Ezequiel 10,12. Estas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Tronos acolhem-se a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Segunda esfera são os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos no universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: dominações, são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministros de Deus. Potestades é o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. Virtudes. As atribuições dos santos anjos deste coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas sobretudo,
auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e perfeitos. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais, deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro das virtudes. Terceira esfera é formada pelos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que devem assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou socorrendo, conforme o caso. Esta hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Principados são anjos enviados a príncipes, reis, presidentes, dioceses, de conformidade, pois atuam na formação de ideais coletivos. Na Bíblia, livro de Daniel, são também apresentados como protetores de povos. Daniel 10,13. São os anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos desviam-se do caminho divino, os principados transformam-se em executores das leis do karma, de forma a reconduzi-los muitas vezes através do caminho da dor, de volta a Deus. Anjos. Os anjos recebem as ordens das hierarquias superiores e as executam. Outro aspecto que precisa ser considerado é o fato de que os anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso mas de valor inestimável a cada pessoa. Abaixo, um trecho do livro Êxodo, da Bíblia. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo 23,20 a 22. Os arcanjos fazem parte de uma categoria angelical muito especial. Eles são considerados protetores e estão acima dos anjos na hierarquia divina, como se exercessem uma espécie de chefia sobre os anjos. Isto não significa que eles sejam mais importantes do que outros seres divinos, mas que possuem grandes poderes. Os arcanjos têm a função de cuidar de vários aspectos da vida humana e, principalmente, trabalharem para o bem de todos. Fazem isso, por exemplo, iluminando o pensamento de governantes, cientistas, de médicos e pessoas ligadas à área da saúde. Eles também são os responsáveis pela transmissão das mensagens divinas. O seguir, algumas informações sobre os arcanjos mais conhecidos. Arcanjo Gabriel. O nome Gabriel possui origem hebraica, Gabar, El, e frequentemente é traduzido como força de Deus ou homem vigoroso de Deus. É o arcanjo associado à esperança, à anunciação, à revelação, sendo comumente associado a uma trombeta. É a voz de Deus, o transmissor das notícias divinas. É citado diversas vezes na Bíblia. Ao arcanjo Gabriel foi confiada a nobre missão de anunciar a vinda de Jesus Cristo. Segundo o profeta, apareceu Gabriel da parte de Deus e me falou, dentro de 70 semanas de anos, ou seja 490 anos, aparecerá ao Santo dos Santos. Daniel 9. Por isso é muito venerado desde a antiguidade. O termo de apresentação quando apareceu a Zacarias para anunciar-lhe que ia ter por filho João Batista foi: eu sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Lucas 1:19. São Lucas disse: foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, e chegando junto a ela, disse-lhe: salve Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou confusa, mas disse-lhe o anjo: não tenhas medo, Maria, porque estás na graça do Senhor. Conceberás um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será filho do Altíssimo e seu reino não terá fim. Segundo a tradição, o arcanjo Gabriel são os mensageiros de Deus das boas novas, nos ajudam a dar bom rumo e direção à nossa vida, nos dão compreensão e sabedoria. É a ele que recorrem os que necessitam desses dons. Segundo a religião islâmica, foi o anjo Gabriel que foi atribuída a revelação do Corão ao profeta Muhammad, ou Maomé. Gabriel está vinculado à chama da ascensão e à libertação do karma da humanidade. Arcanjo Miguel.
São Miguel Arcanjo, cujo nome significa que é um com Deus, é considerado o chefe dos exércitos celestiais e o padroeiro da Igreja Católica. É o anjo do associado à justiça. Seu nome é citado 3 vezes na Bíblia Sagrada. No capítulo 12 do livro de Daniel, ao final dos tempos aparecerá Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. E então os mortos ressuscitarão. Os que fizeram o bem, para a vida eterna, e os que fizeram o mal, para o horror eterno. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e suas legiões, que foram derrotadas, e não houve lugar para eles no céu. Foi precipitada a antiga serpente, o diabo, o sedutor do mundo. Aí da terra e do mar, porque o demônio desceu a voz com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Na carta de São Judas, lê-se: o arcanjo Miguel, quando enfrentou o diabo, disse: que o Senhor o condene. Por isso São Miguel é mostrado atacando o dragão infernal. Um grande número de pessoas tem devoção pelo arcanjo Miguel, especialmente para pedir-lhe proteção contra as osciladas das energias densas. O arcanjo Miguel pode ser invocado em situações de perigo, ou em qualquer situação que precisarmos de proteção. Porém, tem-se observado um grande número de devotos do arcanjo direcionando todas as coisas aos cuidados de Miguel, inclusive futilidades. Fica aqui a dica de utilizar o discernimento em todos os casos, inclusive ao invocar a presença dos arcanjos. Miguel está associado à chama da fé, justiça, poder, coragem e força de vontade. Arcanjo Rafael. Rafael significa Deus te cura. Este arcanjo tem como sua principal característica ajudar na cura dos doentes e, por isso, é o guardião da saúde. Ele age principalmente nas instituições sociais, nos hospitais e até mesmo em casas que estejam precisando de sua ajuda. Além de influenciar na saúde física dos seres humanos, este arcanjo também age sobre a saúde do espírito, ou seja, está sempre procurando confortar as pessoas nas horas de desespero e acalmar os sofrimentos interiores. Além disso, também é o responsável e guardião dos talentos criativos. Na Bíblia Sagrada, o arcanjo Rafael é citado no livro de Tobias, que faz parte do Antigo Testamento. Foi o arcanjo enviado por Deus para curar a cegueira de Tobias e acompanhá-lo numa longa e perigosa viagem para conseguir uma esposa. Está associado à chama da cura através da verdade. Rafael, junto a Miguel e Gabriel, simbolizam a fidelidade, o poder e a glória dos anjos. Façamos uma oração bem intencionada invocando a presença dos arcanjos em nossa vida, nosso lar, no trabalho, nos relacionamentos, na prosperidade, no planeta e em todas as ocasiões. A melhor oração é aquela que brota do nosso coração. Não nos preocupemos em decorar orações prontas. Os anjos reconhecem a vibração, a luz, portanto, e através de nossa energia que a oração será identificada. A grande missão dos anjos é o auxílio em nosso desenvolvimento espiritual, bastando que sejam invocados. Como respeitam as leis do universo e jamais interferem em nosso livre-arbítrio, só se aproximarão se assim desejarmos, através de nosso amor. É só chamar.